Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos trazer uma experiência que não tem nada a ver com a espiritualidade, mas tem a ver com a auto-observação, o auto-reconhecimento. Então, isto vai ser... Vou ver como é que eu vou estruturar isto tudo, toda esta informação, para que vocês entendam, porque não é a mesma coisa ler ou estudar na escola que observar, haver uma auto-observação, quer dizer, tu veres tudo a ser processado desde fora. Então, quando tu começas a observar desde fora, tu começas nós começamos a observar certas coisas em nós que parecem estranhas ou que a gente simplesmente tem ignorado ao longo dos anos. Não é nada que eu já não soubesse, só que desta vez foi tudo muito mais profundo. Foi um ensinamento mesmo dos grandes. E isto tudo começou porque eu li um livro que era A Vingança do Inconsciente. Eu li esse livro, o livro foi espetacular, e eu pus-me a pensar. E vocês sabem que quando nós começamos a pensar, começam a haver as sincronias. Então, queres aprender isto? Então vamos aprender, né? De certa maneira, né? Tu estás a analisar o livro, estás a entender o livro desde outra perspectiva, porque a Vingança do Inconsciente é um livro que tem a ver muito com... Diretamente, indiretamente está ligado às constelações familiares, ou a biodesprogramação, ou a biodescodificação, e realmente posso dizer que o livro, a maneira dele escrever está boa. Podia haver mais experiências dos seus pacientes ou de experiências próprias, como eu gosto, né? Ou até mesmo exercícios, ou se calhar pontos de referência onde a gente tivesse que se focar mais. Mas pronto, o livro em si está bom. E eu comecei a indagar um bocadinho o livro, comecei a fazer as conexões sobre a informação que eu tenho, mais esta nova, para ver se faz o clique. E nisto tudo começou-me a acontecer uma coisa muito... Vamos agora metemos isto aqui de lado, porque eu tenho que ver como é que vos vou dizer as coisas, né? Então, como é que vos vou contar a história? Então, eu meti isso de lado. Eu já me tinha esquecido do livro, porque isto já... Passaram 3 dias, já tinha tudo aqui na cabeça, já tinha analisado tudo, está perfeito. Só que depois começou-me a acontecer algo bastante estranho, que é... Vocês sabem quando tu estás aqui normal, em paz e alegria, e de repente começa a vir assim... Começa a vir para baixo, né? As emoções, começam a surgir emoções que tu não sabes de onde, frustrações... E tu começas... Eu digo assim, de onde é que vem isto? Por que eu estou assim? E então aí, eu quero que vocês entendam. Se vocês já viram os meus vídeos, vocês devem pensar, este gajo está sempre sob o controle das suas emoções, dos seus pensamentos. Não, eu nunca disse isso. Já consegui atingir certos níveis de consciência e de paz interior, que posso dizer que é um nível muito, muito elevado para qualquer pessoa, mas também posso dizer que qualquer pessoa pode atingir isso. Qualquer pessoa, em qualquer estado da sua consciência, ele pode estar em paz em casa, relaxado e estar em paz. Né? Agora é manter isso ao longo do tempo. Aí é que está a dificuldade. E então, antes disso, eu tenho que vos dar aqui algumas observações para que vocês entendam como é que as coisas funcionam. Isto, na minha vida, sempre foi assim. Cada vez que eu aprendo alguma coisa vem e diz assim, então vamos ver se tu aprendeste mesmo. E chego à conclusão que as coisas não são bem assim como a gente pensa. Então, eu agora vou-vos dar alguns exemplos para que vocês integrem isso na vossa mente. Vocês entendam como é que funcionam as coisas, pelo menos no meu caso, que é, vamos imaginar que tu estás em uma piscina de meio metro,
E tu és uma pessoa adulta, tu medes 1,70 m, 1,80 m, não importa. Mas a água chega-te pela cintura. Então tu começas a nadar. Tu dizes assim, começas a nadar, começas a aprender a nadar, mas tu não sentes dificuldades. Quer dizer, estou num sítio que está bem, quer dizer, as probabilidades de morrer são quase nulas, e tu pões-te ali a nadar, não é? Ainda metes a cabeça na água e não é? Mas ficas um bocadinho assustado, mas sacas a cabeça e pronto, está-se bem, está tudo sob controle. Isto tem a ver com as emoções, já? Então, as emoções é a mesma coisa. Então, quando nós estamos sob controle, nós estamos num ambiente controlado, onde nós temos o controle, existe um autocontrole da nossa parte, existe um programa ou aquela situação é fácil para nós controlar, então está tudo bem. É como uma pessoa que está na piscina a nadar. Começa a nadar, sabe nadar já a 2 ou 3 metros e está perfeito. Agora, pegamos a mesma pessoa e metemos numa piscina de 2 metros. A pessoa já sabe nadar um bocadinho, mas vemos que a pessoa já começa a ficar assustada. Já se assusta, já tem medo, já começa a sentir desconforto, já vê que o perigo de morrer afogado já é provável, né? Se a pessoa lhe der ali qualquer coisa. Então, já vemos que, se nós passarmos isto para a parte das emoções, já vemos que, se acontece um problema mais grave, já pode sair fora do controle. Já não está sob controle. Está sob controle, mas já existe um perigo. Já existe um... Bem, isto pode sair do controle, certo? Mas vamos pôr as coisas mais difíceis ainda para esta pessoa. Então vamos imaginar que agora o metemos... Agora ele vai para um rio. Mas um rio onde tenha corrente. Então, ele salta para o rio, começa a nadar e vê que, isto não é a mesma coisa que estar numa piscina. Mesmo com 2 metros. Mesmo assim eu estou num sítio seguro. Agora, num rio, já é uma zona onde existem correntes, existem perigos, não sabemos o que está por baixo, e já a probabilidade de a gente poder morrer já é muito grande, da corrente nos levar, de ficar mais cansado, de não conseguir chegar à margem. Então vemos que a pessoa já está, não é? Se nós levarmos isto à parte das emoções, se a pessoa estiver num sítio desses, as emoções, quer dizer, já começa a perder totalmente o controle. Mas vamos pôr as coisas mais difíceis. Vamos meter a pessoa agora no mar. No mar, já toda a gente, e já com ondas, já de meio metro, já um bocadinho mais perigosas. Então, e onde já a corrente, depende da maré, já começa a puxar para fora, para fora ou para dentro. Então, aí é que ele começa a ver as dificuldades. Isso, nós pormos para as emoções, o que vai acontecer, para a parte emocional, quando a gente está, é que a gente já não tem controle sobre nada. Temos controle, mas não temos controle. Então, como nós vemos, existem períodos na nossa vida em que nós podemos estar muito bem sob controle, existem outra parte, outras experiências em que nós não vamos estar sob controle, vai estar tudo meio revoltado, a onda vai nos embrulhar e a gente não vai conseguir sair e vamos sair de lá pior que no chapéu de um pobre. Certo? Então, só para vocês verem isso. Vocês agora que já têm a ideia como é que as coisas se processam na vida real, então agora vamos aqui para a minha experiência. Começou a surgir dentro de mim umas emoções que eu não sabia de onde é que elas vinham. De onde é que vem esta frustração? Porquê é que está a surgir isto? Não é? Quando uma pessoa... Nós estamos inquietos. Caralho, mas para ver... Nós sabemos. Porque de certa maneira, nós começámos a ver, esta frustração é porque falta isto. Esta frustração porque outra coisa qualquer. E eu comecei a analisar, eu digo, espera aí, vamos analisar isto. Já passou um dia, já passou 2 dias, já passou 3 dias. Vamos parar para pensar. Isto aqui não é normal. Vamos analisar. E eu, claro, já sabendo a informação do livro, vamos meter isto, vamos organizar. Comecei a organizar, comecei a pensar. Temos
o nosso inconsciente. De onde é que vem isto? Isto vem do nosso inconsciente. Ok. Muito bem. Sabendo a informação que eu tinha lá, eu já, ok, o meu eu inferior, o meu inconsciente, está zangado porque, né, está chateado com este, porque este não conseguiu realizar certos objetivos. Ou porque a sua vida está... Ele queria, se calhar, fazer umas coisas e este aqui não quer. Né? Esta parte consciente. Eu comecei a analisar isto desde fora. Ok? Desde a perspectiva de fora. Eu analisar... então, quer dizer, tenho aqui... Porque isto tem muito a ver com o Freud. Depois mais tarde, eu fui ler um bocadinho sobre o Freud, sobre esta parte, para tentar tirar o trigo do joio. Porque há a parte espiritual e há esta parte mais analítica, né? Mais realista do nosso ser, né? Mais humana. E eu comecei a analisar e eu, muito bem. Temos então o nosso inconsciente, esse ID, e depois temos o nosso consciente, que é o intermediário. Muito bem, estou a ver, estou a observar, né? E depois temos o super-eu. Daqui a pouco já vou ler aqui a parte do como é que o Freud descreve isto, né? E eu comecei a analisar e então temos a parte do nosso inconsciente, temos a nossa parte da consciência e temos o nosso super-eu, né? Então, e vemos, eu analisei com os três, quer dizer, o intermediário, o consciente, estava em confronto entre o inconsciente e o super-eu. E eu, uau! Está aqui uma luta entre os dois, que quer realizar os desejos, quer realizar os objetivos, quer as coisas. E depois temos o outro, o super-eu, que está a dizer, não podes, isto não é assim. Que está a analisar as coisas, aquilo que podes fazer, aquilo que não podes fazer, e etc, etc, etc. E aqui o consciente a tentar tomar uma decisão, a tentar meter tudo em ordem. E eu assim a observar, né? Por assim dizer, né? Para mostrar alguma coisa. Mas eu analisar tudo e eu, carago, só agora. Porque uma coisa é estudar a parte espiritual, né? A suposta espiritualidade, e outra coisa é estudar Freud. Né? As coisas, tudo muda. Não muda tudo, mas muita coisa muda. Então, e eu, e depois também ler o livro, A Vingança do Inconsciente. Lá fala muita coisa que muita gente não sabe. Porque esta luta entre o nosso inconsciente, o nosso ID, agora, se calhar, antes de continuar, deixa-me ler aqui um bocadinho para que vocês entendam. Mas eu vou ler só mesmo aqui, não vou mostrar, não vou partilhar a tela, mas vou ler. Ok. Aqui os 3 elementos da mente da psicanálise. O ID, que é isso. A função é uma fonte de impulsos, desejos e necessidades. A regra, o princípio do prazer, quer dizer, quer satisfação imediata. Então o nosso inconsciente quer satisfação imediata. Por exemplo, fome, sexo, raiva, desejo de desconforto. Qual é o nível? Totalmente inconsciente. Eu acho aqui, eu discordo que é totalmente inconsciente. Não é totalmente inconsciente. Como eu consegui observar, é consciente. Tu consegues ser consciente do teu inconsciente através das emoções. Através da tua frustração. Então, ali, por exemplo, os exemplos, fome, é inconsciente, mas torna-se consciente. Então tu és consciente do desconforto do inconsciente. Então qualquer coisa que tu tenhas aqui, ela vai se manifestar no físico, nas emoções. Né?
A frase típica do ID é eu quero agora. Né? As crianças querem agora, tudo agora. Eu quero isto, mãe. Né? É sempre a mesma coisa. É tipo isso. Depois temos o nosso ego. Aqui, o nosso consciente. Que é, a função dele é mediador entre o ID, né? O superego, é o superego, e a realidade. Né? Ele é o mediador entre os dois. Está no meio. É esta parte consciente. A regra. Princípio da realidade. Tenta satisfazer o ID de forma segura e aceitável. Vocês devem pensar, vocês imaginarem um bocadinho na vossa vida, vocês vão ver que muitas das vezes nós seguimos o nosso ID, o nosso inconsciente. Quer dizer, esse aí que pelo impulso, eu quero. Vocês fizeram muitas coisas, eu tenho a certeza que foi tudo por impulso. Tá? Sem antes passar pelo mediador e o superego. O ego e o superego. Vocês não mediaram aqui, não analisaram. Então, possivelmente, depois, normalmente as pessoas se arrependem. Normalmente. Vamos depois, exemplos. Um planeamento, tomada de decisões, negociação de desejos. Ele negocia aqui, o nosso consciente, o nosso ego, negocia entre um e o outro. O nível consciente e pré-consciente é a parte visível e parte oculta. A frase típica é: vamos pensar antes de agir. Evidentemente, vamos pensar antes de agir. E depois temos o nosso superego, que é o supereu. A função representa os valores morais, regras sociais e ideais de perfeição. Temos a regra, princípio da moralidade. É aquela que diz: não faças isso. Quando o nosso eu inferior, ou o nosso ID, quer fazer aquilo, mas a nossa moralidade, não faças. Busca o que é certo e condena o que é errado. Exemplos: culpa por quebrar regras, orgulho por fazer o certo. Depois temos o nível consciente e inconsciente. Parte internalizada sem perceber. Mas a gente não percebe, né? E depois a frase típica: isso não é certo. Muito bem. Estive a ler aqui, antes de fazer o vídeo, fui analisar um bocadinho o Freud para ver o que é que ele dizia sobre isto. Porque eu realmente... são coisas que a gente tem que saber, né? Uma vez que a gente já sabe isto, vemos que existe uma luta aqui o intermediário, o nosso ego, está entre uma luta entre realizar os desejos, os impulsos e a moralidade. E eu pus-me a ver isso e eu digo assim: filha da mãe. E agora vai... Isto, quando tu começas a analisar os três, tu vês que tanto o de baixo, o inconsciente e o nosso superego estão sempre à luta. Estão em confronto. E vemos que os dois são inimigos. Podem ser amigos e podem ser inimigos. E agora eu vou-vos dizer, e agora vem a parte do livro, que é a parte mais interessante, né? A vingança do inconsciente. E isto é muito interessante porque uma vez que a gente começa a analisar as coisas, começa a meter tudo, a encaixar as peças, nós vemos que todos os nossos problemas têm a ver entre essas duas lutas, esses dois seres, né? O nosso superego e o nosso ID, o nosso inconsciente. Então, e aqui o nosso intermediário, o nosso ego tenta ver: e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? Vou ou não vou? Vou à festa? Não vou à festa? Bebo? Não bebo? Quer dizer, não sei. Vou falar com esta mulher? Não vou falar com esta mulher? Ai não, eu tenho medo. Esses medos inconscientes, tudo isso, quando nós vemos desde uma perspectiva de quarta pessoa, de terceira pessoa, fora, tu começas a analisar isto e digo assim: filha da mãe,
lixou-me a vida e este lixou-me a vida. Porque isto também tem a ver com memórias de programas. Mas hoje só estamos a analisar isto. Eu também não vou estar a aprofundar isto, já vão 20 minutos. E isto tem muito que se lhe diga, não é? Freud, se vocês quiserem mesmo saber saber mais sobre esta informação, vocês têm que ler Freud, não é? E aí, se calhar um bocadinho também este livro, ou ler sobre biodesprogramação, ou constelações familiares, para que vocês comecem a encaixar tudo isto, como é que isto funciona. Então, vamos imaginar que tu estás num bar. Tu és homem e estás no bar. E tu encontras uma mulher muito bonita. Tu sentes uma atração por ela? Não sei, é o teu tipo, certo? Só que tu estás lá, estás na barra, né, no balcão, e começas a olhar para ela, achou-te interessante. E aqui começa o confronto entre o teu inconsciente, o teu ID, e o teu superego. E o teu ego vai estar aqui a tentar saber o que é que vai fazer. Porque ele como tem informações, tem programas e tem memórias, então ele tenta, o que é que eu faço, né? Então, como tu és uma pessoa um bocado tímida, vamos imaginar que esse homem é um bocado tímido, não é uma pessoa que, sei lá, eu vou, não vou, não é? Então, ele está na barra, começa a olhar e começa a luta entre um e o outro, não é? Será que vou? Não vou. Mas já para a tua parte mais emocional, mais instintiva, vai querer, não, vamos lá, cara, então, está ali a mulher é bonita, eu sinto-a, vamos lá, eu quero conhecê-la. Mas a outra parte, não, já viste, ela é muito bonita, meu, é muita farinha para o teu caminhão, né? Ou muita areia para o teu caminhão. E começa aqui a luta entre os dois. Não faças isso, olha lá a vergonha. Mas o outro diz, não, vai, caralho. Pá, pode ser que tu tenhas alguma coisa com ela, pelo menos só para conhecer. Depende das tuas memórias e programas, tu vais tomar uma decisão. E muitas das vezes, o que é que acontece à maioria dos homens? Os homens não vão falar com a mulher. Não vão. Porquê? Porque tem a moralidade, as memórias e programas que existem aqui, vão dizer que não. Que tu não deves fazer isso, que isso é uma vergonha, porque, sei lá, não sei, vai inventar 1 milhão de escusas. Mas este daqui vai ficar frustrado, vai ficar zangado contigo. E é aqui que começa a luta entre os dois. Tu fazes isto uma vez, fazes isto 2, fazes isto 3. E isto começa a tornar-se um ressentimento. Vai-se começar a tornar uma frustração. Porquê? Porque os desejos não estão a ser satisfeitos. Mas a moralidade, não é? Não, primeiro está a moralidade, está o certo. É? Então, isto acontece em muitas áreas da nossa vida. Vocês vão ver que as pessoas que têm mais sucesso não têm memórias e programas tão negativos. Não metem tantos obstáculos, eles fazem, eles agem, eles não se põem a pensar muito. Qualquer pessoa, uma pessoa normal que não tenha estas barreiras, que elas não existem, elas aparecem. Vocês pensam que essas barreiras existem, elas não existem, só existem na tua cabeça. Na tua cabeça ou na cabeça de certas pessoas. Porque se houvesse lá um homem que estivesse lá e não tivesse nada dessas barreiras, como é que pensaria o outro? Aqui, o nosso ID. Ele olharia para a mulher, epá, que mulher tão bonita. Começava a observar. Prontos, observava, ela está com alguém, não está... Está sozinha, ok, está sozinha ou está com a amiga? Quero conhecê-la. Começa a vir o desejo. E aqui o nosso amigo, o superego, vai dizer, então estás à espera de quê? Vai lá, não é? Enquanto que, se calhar, o outro dizia, não, olha lá, pá, pensa, olha lá a vergonha, vai-te dar um fora e tu não aguentas com a rejeição. Mas este aqui não, vai lá, qual é o problema? Pede no meu telefone, pode ser que tu tenhas alguma coisa com ela, ou sei lá, conheças melhor. E ele vai, conhece a pessoa. E uma vez que tudo passou, não houve aqui um ressentimento de não ter feito isso. Vocês estão a entender isto? Vocês querem mais exemplos?
vamos imaginar que uma mulher ou um homem não conseguiu satisfazer os seus desejos quando era jovem. Por exemplo, não teve muitos relacionamentos, ou só teve um. Vamos imaginar uma mulher. Vamos pôr as coisas simples. A mulher conheceu só um homem, namorou com ele, quer dizer, começou a namorar aos 17 anos, ou aos 16, com aquele parceiro, e depois casaram-se, e começa a nascer aqui um ressentimento dentro da pessoa. Que é o nosso ID. O ID dos desejos. Mas eu deveria ter, se calhar... não sei, deveria ter conhecido mais homens, ter tido mais experiência com os outros homens, com mais parceiros, ou ver como é que são as coisas, não é? Ter mais experiências, não só com este. E começa a existir. E aqui o nosso superego vai dizer, mas tu és casada, olha o que é que os teus familiares vão dizer se tu tiveres um amante, ou se tu te separares, ou se tu... Ele vai ver isto como mal. Ter estes pensamentos. Então vai reprimir. Vai entre um e o outro, aqui a parte mediadora, vai dizer, não faças nada. Olha o perigo. Olha os teus pais. Olha o que é que vão dizer na igreja. Olha não sei quantos. Então vai crescendo a frustração. Vai crescendo. Até que, eu daqui a pouco já vou falar sobre isso. O que é que vai acontecer? Mas, o que é que acontece se a moralidade da pessoa, dessa mulher, ela pode fazer várias coisas. Ela começa aqui a analisar com o que tem, com a informação que tem. Então, dizer, posso viver sozinha, tenho trabalho, posso me separar, tenho pessoas que me apoiem. Então, ela começa a montar ela começa a ver as coisas e vai dizer assim, olha, eu vou decidir isto. Eu vou me separar do meu homem, eu quero ter mais experiência, eu quero viver a minha vida. Não importa se a minha vida se torna uma porcaria, não importa. O que acontecer, aconteceu. Certo? Porque isto é mesmo assim. Muitas das vezes nós zarpamos da barra, não é? No nosso navio, e nós não sabemos o que é que vai acontecer, para onde é que nós vamos. Então muitas coisas podem acontecer. Pode ser que a vida dela melhore, pode ser que as coisas tudo se dê muito melhor, ou pode ser que tudo se torne uma porcaria, ou pode ser que seja igual, mais ou menos. Estão a ver ali no meio? Não importa. Mas a decisão, os desejos reprimidos, uma pessoa com desejos reprimidos, não é? Esses confrontos, a pessoa tem que tomar uma decisão. Tem que haver aqui um mediador. Tem que falar aqui com o nosso ID, o inconsciente, analisar as coisas, ver as coisas de uma forma realista, não é? Tentar apaziguar esses desejos, né? Sermos realistas. Mas aqui tem muito que se lhe diga. O corpo é que manda. Depois o nosso mediador aqui é que começa a analisar entre os dois. E o que ganhar, ganhou. Se este aqui disser aqui, não faças isso. E a mulher vive nesse relacionamento. Não quer dizer que o homem seja mau. O marido dela é bom, trata-lhe bem. Mas tem o ressentimento de não ter conhecido mais homens, não ter experimentado, não ter saído mais para festas, o que seja. Ter feito coisas loucas. Mas isto não quer dizer que satisfazer esses desejos seja a coisa certa. Não quer dizer que vai agora estou bem, está tudo maravilhoso. Essa própria experiência pode ser horrível. Vamos ser pessoas conscientes. Não vamos agora tenho que realizar os meus desejos porque já vos vou contar o que pode acontecer. E prontos, já estão satisfeitos os desejos, não é? Claro que tem repercussões. Se uma pessoa quer dizer assim, agora vou chutar aqui para a veia porque quero experimentar, porque há muitas pessoas que gostam de experimentar, não é? Pode ser mal. Então, seguir esses impulsos pode ser ruim, pode. O nosso amigo, o nosso super-eu, quando nos diz que não, pode estar certo, pode nos salvar a vida, claro que sim. Quando nós analisamos aqui os prós e os contras,
Nós vemos assim, foge, mais vale não fazer nada, porque senão vai dar porcaria. Mas nós também não sabemos. Se nós não fizermos isso, se não tomarmos decisões, nunca vamos saber se realmente as coisas iam acontecer bem ou mal. Mas tudo depende daquilo que quer o nosso ID, o nosso inconsciente. É? Que ele se manifesta através das nossas frustrações, dos nossos desejos. E agora vamos para a parte final, que eu não quero que este vídeo seja muito largo, muito longo, que é, o que é que acontece quando existe um confronto? Eu quero. Mas aqui o nosso superego diz, não quero. Quer dizer, não podes. Isso está mal. Vai acontecer que aqui o nosso corpo, por isso é o livro A Vingança do Inconsciente. O que é que acontece? O nosso consciente começa a ficar frustrado. A primeira vez, ok, bem, mas depois aquilo, a frustração vai crescendo, e de repente aparece-te aqui uma lombalgia, aparece-te aqui um torcicolo, aparece-te, sei lá aparece-te uma dor vamos pôr uma gastrite, aparece-te uma dor nos joelhos, aparece-te a visão pode ficar túrvia, pode ser que, não sei, comece a deformar os dedos, que é a osteoporose ou o que seja, já não sei como é que se chama. Mas pronto, mas pode acontecer um montão de doenças, cancro de mama, ou qualquer tipo de câncer que exista, ou qualquer doença, ou qualquer mal-estar físico. Porquê? Porque vai existir um confronto entre o nosso amigo ID, que quer realizar esse desejo, esse impulso, e temos o nosso amigo superego que vai nos dizer, não, a moralidade em primeiro lugar, o que está certo e o que está errado. Não faças isso porque não vistas essa saia porque está muito curta, mas o teu desejo é usar, é também ser uma pessoa livre, vestir-te conforme tu queres. Ai não, mas o que é que a sociedade vai pensar? Como por exemplo, as pessoas que são homossexuais, o que é que as pessoas vão pensar de mim? E começa a criar essa frustração. Depois vêm as depressões, vem a depressão, vêm outros sintomas parecidos com a depressão, vêm outras coisas, outras doenças, outros mal-estares. Porquê? Porque não se consegue manifestar. O seu desejo está cá dentro. Eu quero me expressar tal como eu sou, E o outro, o nosso superego vai dizer, não faças isso. Porque olha os teus pais, olha a religião, olha o que é que vão dizer, olha o que é que a sociedade não nos aceita. Certo? Depende, ok? Depende do país onde tu vivas, depende de tudo. Depende do teu entorno. E também depende daqui do teu superego. Destas memórias e programas que estão aqui. Tanto no nosso inconsciente, tanto como no nosso superconsciente. Eles estão aqui. Todos esses programas e memórias nos afetam nas nossas decisões. Depois temos, claro, temos esses impulsos que nós vamos ter de tomar uma decisão. Isso está aí. Agora vocês tentem, com esta informação, tentem olhar para vocês mesmos e vocês vão ver, desde uma perspectiva da quarta pessoa, em que tu vais olhar para o teu ID, apesar de ser inconsciente, Freud diz que é inconsciente, totalmente inconsciente, eu digo que não é, tenho o direito também de confrontá-lo e dizê-lo que não é, não tenho que ir pelas suas ideias, porque, como eu já disse, o que é inconsciente se manifesta através das emoções, dos desejos, então automaticamente não é inconsciente, ele está aí, ok? Ele só se manifesta através das emoções, através dos desejos, através das necessidades. Então, ele está aí, ele não é inconsciente, ele está aí. Depois, claro, temos aqui o nosso amigo, o nosso consciente,
E depois temos o nosso ego, o nosso superego. Então, tu tens que ver isto desde uma quarta pessoa. Né? Aqui. Vês aqui. E tu começas a analisar e dizes, filha da mãe, este aqui superego lixou uma vida 1.000.000 de vezes. Este aqui lixou uma vida mais de 1.000.000 de vezes. Ou pode ser que os dois também te tenham ajudado a tomar decisões corretas. Não é? Então, quem é que está a lixar a tua vida? Se a tua vida está mal, podes ter a certeza que os dois estão-te a fazer a vida negra. Os dois estão em confronto. Um quer e o outro não quer. Um está a dizer, não faças isso. Vocês já vão a ver que muitas pessoas têm problemas psicológicos. E porque, pronto, vamos imaginar que a pessoa tem medo de sair à rua. Porquê que a pessoa tem medo de sair à rua? E esta parte, é claro que isto, e muito superficialmente, vemos que o nosso superego está aqui a dizer não saias à rua, é muito perigoso. Claro que são memórias e programas que estão por aqui que tu não sabes. E depois também temos o nosso inconsciente, temos o nosso ID, que está aqui com as emoções, dizer sim, é perigoso, é perigoso. Então os dois estão em concordância e aqui o nosso eu, a nossa parte consciente, sim, isto está certo, não vou sair à rua. Então vemos que essa fobia tem a ver com os dois. Isto, analisando isto superficialmente, muito superficialmente. Para isso nós teríamos que analisar. Pronto, terias que ir. Se alguém tiver, essa pessoa teria que ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, ou podemos ter alternativas. Podiam ir a alguém de constelações familiares ou da biodesprogramação e já tentaria resolver um bocadinho o seu problema, ou até mesmo um hipnólogo, né? A fazer aí uma hipnose para ver qual é o seu problema, o seu trauma. Mas cada um, né? Isso aqui, cada um tenta sempre resolver os problemas pelos meios que tem, né? Prontos, e dentro das suas crenças, né? Nem tudo vai ser, nem todos vão resolver o seu problema, mas pode ser que ajude um bocadinho. Pois é, meus amigos. Ok. Eu espero que vocês tenham entendido isto. Se vocês quiserem aprofundar, leiam livros sobre Freud ou leiam este livro, né? A Vingança do Inconsciente. Em espanhol, eu li em espanhol. Agora, eu não sei se existe em português. Mas leiam, se vocês tiverem a oportunidade. Também analisem um bocadinho essa parte do Freud. Tentem ser o observador. E antes e acima de tudo, não é? Tentem ser o observador e tentem ver quando vocês têm que ser conscientes dos três a trabalharem ao mesmo tempo. Vai ser muito engraçado vocês verem que quando vocês querem comprar uma coisa, vamos imaginar esta parte. Mas atenção, isto dá para tudo na vida. Isto tens que ser o observador. Então, quando tu olhares, vamos imaginar que tu queres comprar umas calças, mas essas calças custam 60 euros. E vais ver como este aqui tem aqui o confronto, vai ver o desejo. As calças são muito giras, eu quero comprar, né? E depois tem o outro superego que vai dizer, não, este dinheiro é muito dinheiro, eu não posso, não vamos ter. Pronto, vai argumentar certas coisas. Mas aqui, o desejo imediato, se vocês, aqui é só uma parte, uma observação, vocês veem que as mulheres são muito impulsivas a comprar. Vão às lojas, compram e depois voltam para devolver, porque eles procuram o prazer imediato. Elas vão pelo impulso, pelo desejo. Isto é algo típico das mulheres, certo? Não tem nada contra, mas isto é algo que a gente observa, né? Eu também tenho muitas irmãs, também vejo bem na rua o que é que a casa gasta, né? Aqui as mulheres estão sempre às compras. Tipo, em roupa, em tipo de roupa. Nós fomos analisar o nosso vestuário e nós vemos umas meia dúzia de peças de roupa e vemos a da mulher e vemos, para que é que queres tanta roupa? E para que é que queres tantos sapatos?
E nós já vemos que a procura do desejo imediato, esse impulso, parece que não existe muito travão. Então, prontos. Mas eu quero que vocês observem como é que vocês atuam. Esses nossos três amigos, ou inimigos, que nos podem fazer a vida totalmente negra. Tá? Ou, simplesmente, pronto, então aqui também há certas outras coisas que eu não contei. Vamos imaginar que tu quisesses fazer uma viagem, um cruzeiro. Tens esse desejo e o outro vai dizer, sim, vamos fazer vamos isso. Vamos tentar. Ele vai dizer assim, esta parte consciente, vai dizer, vai começar já a planear, vai ver quanto é que custa, quanto é tudo, né? Toda a informação que ele precisa e depois vai tentar satisfazer o nosso ID, né? O nosso inconsciente. Assim, fica tudo em paz. Não vai haver desarmonia entre um e o outro. Então, meus amigos, sejam observadores e tentem ser neutrais, porque esta luta entre estes dois e aqui o mediador, pode ser que tu sejas uma pessoa bastante, não ligues muito, não tenhas muitos programas negativos, mas se tiveres muitos programas negativos e memórias negativas, com certeza este daqui vai-te fazer a vida negra, ou melhor dizendo, o inferno. Por isso, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.